Senhoras e senhores, vamos a mais uma aula de física então. Hoje a gente vai falar sobre a primeira lei da termodinâmica, dando continuidade aí ao tema que a gente vem trabalhando, né? Então, nas últimas aulas eu apresentei para vocês, a gente discutiu sobre os fundamentos da termodinâmica. Falamos sobre algumas transformações termodinâmicas, definimos aí a energia interna, falamos sobre a lei geral dos gases, né? Hoje, então, a partir de algumas considerações, vamos aí elencar e definir, vamos ver o que a gente consegue compreender sobre a primeira lei da termodinâmica. Aula 16, então, da apostila de vocês. Objetivos, então, da aula de hoje, senhoras e senhores. Pensar na primeira lei da termodinâmica a partir do princípio da conservação de energia. Antes da gente chegar lá, vou falar sobre o que a gente viu aí em aulas anteriores. Então a gente definiu essas transformações termodinâmicas, né? Então a gente falou da transformação isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica, cada um com a sua característica, né? Cada um com uma cara do seu que pode ser representada através do gráfico e também com uma das variáveis aí que fica constante na isotérmica, a temperatura, na isobárica, a pressão e na isovolumétrica, o volume. Também definimos o cálculo do trabalho, né? Dois métodos aí para calcular o trabalho. Quando a gente tem uma transformação termodinâmica em que a pressão é constante, a gente pode usar essa equação que está destacada na tela. Então, trabalho igual pressão vezes variação do volume. Mas se a gente não tiver uma pressão constante, a gente também consegue calcular o trabalho numa transformação termodinâmica a partir da área do gráfico. Então, para o cálculo do trabalho em qualquer situação, se a gente tiver um gráfico de pressão por volume, a gente pode aí dizer que o trabalho é numericamente igual à área do gráfico. Beleza? Isso foi o que a gente trabalhou aí nas últimas aulas. Para a gente então falar da primeira lei da termodinâmica, vamos situar aqui um sistema e definir alguns termos para a gente. Então, aqui representado aqui do lado esquerdo da tela, na imagem aí de um cilindro, né? A gente tem um gás, nesse gás aí tem uma certa temperatura, um volume e uma pressão, ou seja, ele tem um estado termodinâmico. E tem uma energia interna aqui, claro, proporcional aí à sua temperatura. Essa figura destacada aqui simboliza então esse sisteminha aí, simboliza o gás e esse U aqui é a energia interna do gás. Como que a gente pode então alterar a energia interna desse gás? Quando a gente fala de transformação termodinâmica, essencialmente a gente está pensando aí em trocas de energia na forma de calor ou na modalidade da energia mecânica. Então, o gás ele pode perder ou receber energia na forma de energia térmica, calor, ou pode fornecer ou receber energia na forma de trabalho, aí, energia mecânica. Então, são as duas maneiras aí que o sistema termodinâmico funciona, né? Como ele pode variar a energia interna aí, variar a energia do gás. Como tudo é em termos de energia que a gente está falando, né? Como tanto a energia interna, como o calor, como o trabalho, a unidade do sistema internacional para essas três grandezas que a gente vai trabalhar é o Joule. Uma observação aí, quando a gente fala de trabalho, ele é simbolizado pela letra grega tal, mas também é comum aí que a gente utilize ou que apareça em algum livro, algum material de apoio, a letra W. Então as duas representações aí são válidas. Então agora vamos pensar nesse gás. Quais são as situações, o que pode acontecer com esse gás, né? Antes da gente detalhar isso, vamos à convenção de sinais. Primeiro, quando a gente fala do calor, energia térmica, é bem assim, simples, né? Ligado ao senso comum. Então, quando um sistema, quando o gás recebe energia térmica, o calor é positivo. Quando ele perde energia térmica, quando ele cede energia térmica, o calor é negativo, menor que zero. Já o trabalho é um pouquinho diferente. Quando o gás
cede energia, quando o gás expande, o trabalho é positivo. Então, quando o gás realiza o trabalho, a energia é positiva, mas ele está perdendo energia. Quando o gás recebe energia, ou seja, quando há uma contração aí do sistema, né? Uma contração do volume, uma diminuição do volume, por exemplo, o trabalho é menor que zero, o trabalho é negativo. Trabalho negativo significa o gás recebendo energia. Então, é o contrário do senso comum. Trabalho positivo, ele está perdendo energia, trabalho negativo, ele está recebendo energia. Já a variação de energia interna, se ela aumenta, significa que o gás aqueceu, se ela diminui, significa que o gás esfriou. A partir dessas considerações, então, vamos pensar em alguns cenários aqui. Aqui eu tenho meu sisteminha, meu gás, e aqui eu tenho a energia interna dele. O que pode acontecer com essa energia interna, por exemplo, se ele receber energia na forma de calor e não realizar trabalho? Evidentemente, a energia interna vai aumentar. E aí a gente pode pensar em outras situações também. Então aqui, se ele perde energia na forma de calor, ou seja, perde energia térmica, por exemplo, para o ambiente, não realiza trabalho também. O que vai acontecer? A energia térmica, a energia interna do gás vai diminuir. Mas na segunda linha aqui, se ele não recebe energia térmica, mas realiza trabalho, a energia interna dele, ou seja, o trabalho vai ser positivo, a energia interna dele também vai mudar, vai diminuir, né? Porque ele está, apesar do trabalho ser positivo, ele está realizando o trabalho, então ele está perdendo energia, tá saindo energia aí do sistema, então a energia interna dele vai diminuir. Também podemos ter um sistema sem troca de calor com o meio externo, mas recebendo energia na forma de trabalho. Vamos lembrar, quando ele recebe energia na forma de trabalho, o trabalho é negativo. Então ele está recebendo energia, a energia interna vai aumentar. Então são situações que podem acontecer com o meu sisteminha aí, com o meu gás, em função da energia interna. Mas do que depende a variação da energia interna? Basicamente da troca de energia na forma de energia térmica, calor, ou na forma de energia mecânica, trabalho. É isso que a gente tem que tentar entender, então, que a variação da energia interna do meu gás depende simplesmente dessas duas variáveis, do calor e do trabalho. Ela pode aumentar ou diminuir, ou também pode não sofrer variação, dependendo do balanço aí, claro, entre essas duas formas, modalidades de energia. A partir dessas considerações, então, a gente pode enunciar a primeira lei da termodinâmica baseado no princípio da conservação de energia, já que eu tenho uma energia interna aqui e essa energia interna só vai sofrer uma alteração a depender da energia térmica ou energia mecânica trocada com o sistema. A minha primeira lei da termodinâmica pode ser escrita dessa maneira: variação de energia interna é igual calor menos o trabalho. Então, esse é o enunciado aí da primeira lei da termodinâmica. A energia interna, então, como a gente viu na figura anterior, né, a variação da energia interna depende da quantidade de calor trocado com o meio, né, e do trabalho realizado ou sendo realizado pelo sistema ou sobre o sistema, que é uma modalidade de energia mecânica. Beleza? Então acho que esse é o enunciado aí da primeira lei da termodinâmica, que a gente vai trabalhar bem simples mesmo. O único detalhe que a gente tem que ficar atento é sobre essa condição, né, do trabalho ser positivo ou negativo. Vamos ficar atento com isso. A partir dessa primeira lei da termodinâmica, a gente pode fazer algumas considerações baseado nas transformações termodinâmicas. Então, a gente tinha aí descrito as transformações termodinâmicas em alguns casos especiais, por exemplo, a transformação isotérmica. Transformação isotérmica, ela tem uma característica, a gente já tinha descrito, que a temperatura é constante. Temperatura constante significa que não tem variação de energia interna, já que a energia interna é diretamente proporcional à temperatura. Então, se eu não tenho variação da temperatura, eu não vou ter variação de energia interna. A partir dessa informação, então, a gente pode reescrever a primeira lei da termodinâmica. Como a variação de energia interna é zero,
eu posso aí adotar essa, vamos dizer assim, equação aqui para uma transformação isotérmica. Então, numa transformação isotérmica, consequência da variação da energia interna ser zero, o calor é igual ao trabalho. Então, é uma consequência aí da transformação isotérmica. E a gente pode fazer essa mesma leitura para as outras transformações, né? Na transformação isobárica, o que eu tenho? Eu tenho a pressão constante. Então, eu posso reescrever a equação em função do trabalho, já que o trabalho pode ser descrito como pressão vezes variação do volume. Então, a primeira lei da termodinâmica pode ser reescrita assim como está destacado em vermelho. A variação da energia interna é igual ao calor menos pressão vezes variação do volume. Do mesmo modo, a gente pode pensar por uma transformação isométrica. Quando o volume é constante, se o volume é constante, não tem realização de trabalho. O trabalho é zero. Se não tem realização de trabalho, eu posso reescrever a minha equação, a minha primeira lei da termodinâmica, e chegar a essa conclusão, que a variação de energia interna é igual ao calor. Então, essas são as 3 primeiras transformações termodinâmicas que a gente viu. Para completar esse raciocínio, vamos falar de transformação adiabática. A gente não havia detalhado ela ainda, mas ela é muito importante também e tem uma característica também especial. Nela, nenhuma das variáveis termodinâmicas fica constante. Mas qual a característica da transformação adiabática? Ela não troca energia térmica com o meio. Então, o calor é zero. Se o calor é zero, a gente também pode fazer uma releitura da primeira lei da termodinâmica e concluir que, a partir dessa consideração, numa transformação adiabática, a variação da energia interna é igual menos o trabalho. E para completar, então, o nosso estudo sobre a transformação adiabática, vale também ressaltar aí a identificação visual dela, né? Então, num gráfico de pressão por volume, ela também vai ter uma cara. Ela é descrita por uma curva também, e ela tem uma singela diferença em relação à transformação isotérmica. Ela é uma curva mais acentuada, se a gente comparar diretamente com a isotérmica, que também é uma curva. Ela é uma curva mais acentuada, porque ela acontece mais rápido. Esse é o motivo dela não trocar calor com o meio externo. É uma transformação rápida. E ela tem por característica também, se a gente olhar no gráfico, ela fica entre duas isotermas. Então a gente tem aqui duas isotermas e entre as duas eu tenho a transformação adiabática. E como ela fica entre duas isotermas, lembrando que a isoterma demarca a temperatura de uma das variáveis ou de uma transformação termodinâmica, ela indica a temperatura, né? Uma isoterma indica uma temperatura constante. Se a gente observar, então, a curva adiabática, como ela fica entre duas isotermas, ela decorre de uma mudança de temperatura também. Então, vai acontecer uma mudança de temperatura aí numa transformação adiabática, dependendo do sentido que ela acontecer. A transformação adiabática pode promover uma diminuição da temperatura, um aumento da temperatura. Então, quando a gente tem uma expansão aí adiabática, né, um aumento do volume, eu vou ter um resfriamento do gás. Como a gente pode ver na curva aqui, ela foi de uma temperatura maior, de uma isoterma mais externa, para uma temperatura menor, uma isoterma mais interna. E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente tem uma compressão adiabática, ou seja, uma diminuição do volume, eu vou ter aí um aquecimento do gás. Beleza, meninos e meninas? Essas são aí as principais transformações, são as transformações que a gente vai estudar, né? E ver quais as implicações dessas transformações na primeira lei da termodinâmica. A partir dessas implicações, então, a gente pode construir uma tabelinha aqui. Então, o que eu tenho aqui nessa aula? Além de falar, claro, da primeira lei da termodinâmica, a gente pode descrever as conclusões que a gente chegou nessa tabelinha aqui, ó, onde tem as 4 transformações que eu estudei e a característica aí de cada transformação, onde a variável fica constante aí para cada transformação. Também tenho a grandeza aí que pode ficar nula na transformação adiabática, por exemplo, é o calor. E tenho também, por último, mas não menos importante aí, a consequência, né, da transformação
por exemplo, adiabática na primeira lei da termodinâmica. Assim como a gente viu a consequência de cada uma das transformações na primeira lei da termodinâmica, como está descrito nessa última coluna aqui. Importante pensar aqui sobre essas consequências aqui e como a gente pode interpretar isso em um problema, em uma situação. Beleza? Tranquilo? Acho que por hoje é isso. Nos veremos então no nosso encontro ao vivo para tentar falar aí sobre as tarefas de classe. Valeu, menino.